Senhoras e senhores, está começando mais um podcast da depressão. Nós aqui, mais uma vez, comentando sobre Copa Libertadores 2019. O Inter começou ganhando de 1-0 do Palestino, gol de falta do Rafael Sobis. A gente vai comentar muito sobre isso. Antes de mais nada, nos sigam nas nossas redes sociais, @InterDD no Twitter, @InterDaDepressal no Instagram e no Facebook e no YouTube, Inter da Depressão. Uma grande novidade para vocês é que a partir de hoje nós temos uma parceria com o Grupo Bairrista e toda terça terá um programa especial diretamente da Embaixada Bairrista. O nome do programa será Canelada, irá ao ar em nosso Facebook e em nosso Twitter através do Periscope. Vocês podem nos acompanhar, a estreia é terça-feira às 19 horas. Aguardamos com a sua presença. O podcast está disponível no Spotify, iTunes, Google Podcasts e também pode ser baixado em megafono.host. É só procurar por Podcast da Depressão. Eu sou o Edenilson e eu estou aqui com o Marcelo Lomba. Tom da honra e glória ao nosso Senhor Jesus, agradecer por receber esse prêmio em nome de Jesus, amém. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E também estou aqui com o Iago. Olá, tudo bem? Boa noite a todo mundo. Aqui quem fala é o seu lateral esquerdo, aqui quem fala é o Iago, é o Iaguinho. E aí, vocês aprovaram a minha atuação ontem? Vocês acham que jogaram mesmo? O Iaguinho. O Iaguinho, cara. Grande Iaguinho. Então eu acho que o destaque principal do podcast de hoje é a vitória, né, de 1-0 contra o Palestino, uma vitória que dividiu opiniões. De um lado, o pessoal que ficou mais aliviado pelo resultado, do outro lado, o pessoal que ficou mais preocupado pelo desempenho, né? Claro, teve muita gente que teve um misto dos dois, mas eu acho que todo mundo teve um pouquinho de misto dos dois, mas cada um pendeu para um lado, né? A gente fez a enquete no Twitter, 53% se sentiu aliviado pelo resultado, principalmente, mas 47% preocupado pelo desempenho, né? Uma votação que teve 2.183 votos, então é uma grande amostragem e algo que pode ser considerado um empate técnico, talvez, né? Eu também acho. É porque não tem como tu dizer, nossa, eu tô muito aliviado que o Inter ganhou ontem e também tô feliz com o desempenho do time, não acho que tem que melhorar. Eu acho que se manter nessa a gente vai longe. Não, eu tô aliviado com a vitória, mas eu acho que se a gente não melhorar, a gente não vai longe. Iago? Cara, é complicado, entendeu? Porque eu vou subir e aí tem o Patrick na minha frente. Aí eu tento fazer 1-2 com o Patrick, eu tento fazer uma tabela, eu tento posicionar ele em campo, eu gesticulo com os meus braços, mas é complicado, entendeu? Fazer uma jogada ali com o Patrick. Se tá ruim pra ti, imagina pro Zeca, que joga na mesma então, que o Potker. Um pouquinho difícil. Mas o Zeca, todo mundo sabe qual é o real problema do Zeca, entende? Todo mundo sabe ali. Qual é o real problema do Zeca? Eu já implantei a bomba no grupo, entendeu? Eu já implantei a bomba no vestiário, isso daqui a pouco vai explodir, vai sair pra fora. O grande problema do Zeca, entendeu? Qual é o grande problema do Zeca? Não, o grande problema do Zeca é que ele é broxa. Opa, tivemos um problema técnico aqui no podcast, peço perdão pra vocês, mas a linha do Iago caiu. Voltou? Opa, Iago, e aí, tudo bem, cara? Então, o Iago teve que sair um pouquinho, teve uns problemas com o Iago, e aqui quem tá falando é o Rodrigo Lindoso. Opa, tudo bem, Rodrigo Lindoso? A gente que tá voz fazendo parecida enquete. Vocês têm? Como é que é? Que voz parecida vocês têm? É que nós somos primos. Então vamos lá, Iago ou Rodrigo Lindoso, não sei quem Rodrigo é. Lindoso. Com essa voz. O que é que tu achou da partida, Lindoso? Eu achei que a equipe foi muito bem, e agora o próximo passo é trabalhar para o próximo jogo, que é muito importante. Qual é o próximo jogo? Eu sinceramente não sei. Isso é muito jogador reserva. Deve passar o dia inteiro jogando videogame e não sabe nem contra quem joga. Não, mas falando sério, a equipe soube se portar bem para uma Libertadores, lutou bastante, competiu. Talvez não tenha jogado tão bem como esperado, porque nós enfrentamos uma equipe muito mais fraca e inexpressiva. Porra, mas não era Grenal. Não, mas aí você tem que respeitar o Grêmio, entende? Porque quando você respeita Quem o Grêmio... Quem tá falando mal do Grêmio, hein, porra? É a Ive, cara! Essa Ive maldita! Opa, esses caras desse sistema aí, sistema vermelho, porra! Eu não dou entrevista para a imprensa. Isso não está no meu contrato. Tá bom, então, tchau.
Perdemos o contato com o Rodrigo Lindoso, agora vai vir outro jogador. Bom, agora falando sério, eu não gostei do desempenho do Inter, eu esperava um desempenho muito melhor, uma postura diferente, porque não vencer ontem era muito arriscado com o grupo que o Inter vai ter, porque o jogo no Peru e o jogo na Argentina vai ser muito mais complicado do que o jogo de ontem. Provavelmente o Inter vai perder, e com essas duas derrotas e um empate ontem ou uma derrota, o Inter teria que fazer o 100% em casa. E a gente sabe que isso também é complicado. Então eu esperava o Inter um pouco mais corajoso por enfrentar um time que é muito inferior e por jogar em um estádio que não traz grandes dificuldades. Era um amistoso, um campo neutro. Eu esperava o Inter um pouquinho mais calmo, tranquilo. Eu achei que o Inter poderia se impor, porque o Inter era mais time, tem o peso da camisa, e eu até acho que se o Inter fizesse isso, a vitória ia vir tranquilamente, sem grandes esforços físicos. O Sob saiu falando que o Inter ganhou, porque jogou como Libertadores, jogou batendo, essas coisas assim. Mas eu acho que ontem não precisava ser necessariamente assim. Acho que dava pra ganhar jogando tranquilamente. Se as atuações individuais destoaram muito mais do que o time como coletivo, é porque no papel o time não estava cumprindo a função que foi estabelecida, ou a função que foi estabelecida meio que dificultou o trabalho do time como um todo. Então, se tu for parar para pensar, parece que a engrenagem não estava rodando direito, e isso não depende só do jogador. Sobe só que o time jogou como Libertadores, e eu acho que isso saiu um pouco da tática do time. Então, se vocês pararem para pensar, por que o time ganhou? Porque tentou mais e tal, porque foi jogo de Libertadores. Se o time tivesse jogado com uma tática um pouco mais ofensiva e tivesse controlado o jogo, não ia precisar dessa garra. Porque, porra, é o Palestino, entendeu? Se tu vai precisar entre aspas, se tu vai precisar da garra de Libertadores contra o Palestino, contra o River tu vai ter que invocar o Fernandão para ele poder ganhar o jogo, entendeu? É impossível, cara. Tem que entrar contra o Palestino e controlar o jogo. Então, ele não tá errado quando ele disse que o Inter ganhou por jogar com o Libertadores. O que tá errado exatamente, é que eu até falei isso pro Odair no vestiário. E você, o torcedor colorado, pode esperar uma mudança para o próximo jogo contra o Alianza Lima. Tudo dependendo da lesão do Rodrigo Dourado, para que... Sim, no próximo jogo a gente vai voltar com 4 volantes. Eu assumo a titularidade e Rodrigo Dourado vira banco o resto do ano e tudo fica certo, entendeu? Aposto que eu consigo encontrar 1 milhão de pessoas que amam o Rodrigo Lindoso. Obrigado. Eu já esperava que o Inter não teria uma atuação tão vistosa numa primeira rodada de Libertadores, até por isso não tinha grandes expectativas de desempenho nessa primeira rodada, então fiquei ok com o resultado. Por mim tá muito tranquilo, mas a atuação não foi uma atuação de campeão da Libertadores, não foi uma atuação de um time convincente, mas a Libertadores, com o formato de um ano inteiro, ela te permite evoluir ao longo do campeonato. Tu tem toda uma temporada pra tu buscar um estilo de jogo, pra tu evoluir, até se necessário buscar algumas peças diferentes. Então eu acho que o Inter começou mal de atuação, mas o resultado compensa tudo. A maioria dos jogadores, cara, assim, dos 20 jogadores que o Inter levou pro Chile, 14 nunca tinham jogado uma Libertadores e só 16 tinham jogado. Mas tu tem, por exemplo, o D'Alessandro em 2016 pelo River, tu tem o Sobis em 2018 pelo Cruzeiro, mas como reserva, o Lindoso naquela campanha do Botafogo, o Nico Lopes em 2016 pelo Nacional, né, do Uruguai. Não, o Nico Lopes carregou o Nacional mesmo. É, exatamente. Mas que nem assim faz e muito... eu carreguei o Botafogo, né? Tá, Tu, Roger. Carreguei o Botafogo em 2017, mas infelizmente contra o Grêmio o juiz não deu a falta do Lucas Bach e passaram a mão no Glorioso. Então, eu acho que se faz muito 8 ou 80. Ou é muito bom ou é muito ruim. Quem reclama das críticas diz, parece que o Inter não ganhou. E quem critica talvez realmente esqueça isso. Eu acho que tem que deixar bem claro, que o Inter ganhou um jogo fora de casa, que é muito importante, tanto que o Inter é líder agora, e o Inter tem grandes chances de já conseguir a classificação nesses próximos 3 jogos em casa. Mas também tem que dizer que o Inter não jogou bem, que o Inter enfrentou um time muito mais fraco que ele e não jogou bem. Eu acho que é simples, é isso aí. A gente tem que parar pra pensar não só na Libertadores, mas sim no Inter como um time desde o início do ano até agora. É praticamente o mesmo time do ano passado. Por que não tá dando?
O Inter parou de jogar no meio do ano passado. Ganhou de novo, mas não convenceu. A gente não tem que fazer uma crítica como jornal para vender manchete. Inter ganha, mas não convence. A gente tem que fazer uma crítica. Por que o Inter não convenceu? Qual é o problema real? Por que não tá rendendo, sendo que são as mesmas peças? Talvez as peças não sejam as melhores em todas as posições, mas tu chegou a ser vice-líder do campeonato por um bom tempo. Ano passado, o Campeonato Brasileiro, tinha times muito melhores. Então, a tática estava dando certo. Te estudaram e te venceram com a tática. Hoje em dia, o que vai demorar para o nosso técnico? Eu não estou criticando o Odair, longe disso. Ninguém é livre de crítica, mas também ninguém é... Não vale a pena tu bater no cara sem razão. Por que a gente não tá com uma tática nova, que a gente consiga controlar adversários muito mais fracos, ou no mínimo ter um pouco mais de confiança fora de casa? Porque o Inter ontem, às vezes, parecia ter medo do Palestino. Porque essa forma do Inter jogar, ela depende muito dos dois laterais. E o Iago, ele tá voltando até umas atuações médias, e o Zeca, ele tá muito mal, muito mal. Então precisa muito dos dois laterais para fazer a jogada pelos lados. Senão vai sobrecarregar os dois volantes. Apenas complementando o que eu tava falando antes, eu acho que esse jogo é praticamente uma metáfora do copo cheio, do copo meio cheio e do copo meio vazio, e depende de qual forma tu olha. Assim, olhando pelo lado do copo cheio, cara, foi sensacional, velho. Foi sensacional, porque tu já arranca com 3 pontos de vantagem. Por pouco, o River Plate ainda não fica com 0 pontos, não perde pontos, mas tu tem o River Plate tropeçando no Peru contra o Alianza Lima, cara. Uma vez, quando eu jogava no Botafogo, nós estávamos jogando contra o Alianza Lima no Peru, estávamos nos preparando para entrar em campo, e aí o Rodrigo Pimpão caiu na minha frente, e aí eu falei, pô, Lindoso, tu caiu no... Que isso, cara? Eu confundi o Lindoso com o Pimpão na hora. Tava formulando uma história. Só uma pergunta pro Lindoso. Pode falar. A última partida de Alianza Lima e Botafogo foi em 30 de junho de 1963. O senhor jogava nessa época? O meu avô jogava, ele se chama Frederico Lindoso. Ele foi um dos jogadores que descobriu o Garrincha e trouxe o Garrincha para o Botafogo. O futebol brasileiro deve muito ao meu avô, o Roberto Lindoso. Não era Frederico? Quem é Frederico Lindoso? O que tá acontecendo aqui, cara? Agora, falando sério, agora tu tem 3 rodadas pra poder decidir classificação da Copa Libertadores, e tu tem o atual campeão dela na tua cola, atrás de ti, né? Eu acho que as oitavas de final, a partir das oitavas de final, a Libertadores é um campeonato completamente à parte, assim. Completamente diferente. Porque tu vai ter as equipes argentinas se reforçando, porque vai ser final de temporada e início de uma nova temporada lá. Tu vai ter os clubes brasileiros que vão entrar num ritmo frenético durante essa época de Libertadores, Copa do Brasil e brasileiro pegando fogo ainda. Então, assim, vai ser uma época que o elenco do Inter vai ser forçado ao extremo. Por isso que preocupa um pouco o desempenho. Preocupa não só pelo time, preocupa pelo elenco do Inter. Eu acho que para Libertadores são jogos curtos, 7 jogos, 7 partidas apenas, não complica tanto. Mas se tu olhar por um contexto de temporada, é um pouco preocupante. Mas eu acho que é de veras importante do Inter tentar buscar essa classificação em primeiro lugar. Eu acho que é tão importante quanto buscar a classificação em si, porque cada grupo tu tem praticamente um bicho papão, tu tem um Cruzeiro, sim, um Flamengo, tu não pode se arriscar pegar o Flamengo ou o Palmeiras. Um Palmeiras, um Boca Juniors, um Grêmio. O Inter tem que se aproveitar totalmente de 2 fatores-chave: os 3 jogos em casa e a situação do River. Gadiardo ontem foi visto com radiotransmissor de novo, né? Exatamente, ele foi visto com radiotransmissor. E agora a gente tem que levantar uma coisa muito importante. Você, nosso ouvinte, #use o regulamento, que o Gadiardo não pode treinar contra o Inter. Eu acho que vai manchar a competição. Se o Gallardo treinar contra o Inter no Beira-Rio e no Monumental de Nunes, eu quero lançar uma campanha para boicotar a Amstel, a cerveja que patrocina a Libertadores manchada. Não comprem Amstel, comprem Skol Hops. E também o Santander. Então, eu acho que se o Inter ganhar uns 3 jogos em casa, ele vai ser líder.
com 12 pontos já garantido. Eu acho que os pontos vão ficar muito distribuídos. O segundo colocado não vai fazer muito ponto. Eu acho que vai ser bem distribuído ali entre o Alianza e o River. Acho que o Palestino pode roubar um pontinho de alguém. Só que assim, o Inter tem 3 jogos dentro de casa. Eu não quero ser o pessimista do grupo, eu odeio. Só que assim, o Inter ainda não se achou lá contra o Palestino. Eu entendo totalmente que se o Inter tiver que propor o jogo em casa contra um time de não digo de tamanho, mas de futebol equivalente, um bom futebol, que não vai ter medo de jogar de igual para igual com o Inter, eu acho que dá certo. Mas se o Inter perder ponto em casa, que seja o primeiro jogo ou o segundo ali, se o Inter perder ponto pro River aqui e depois tiver que jogar no Monumental, tudo bem, ainda vai ter torcida. É mais perigoso. Eu acho que pro jogo do Inter, acho que vai ter torcida. Acho que não vai ter pro torcida e pro do Alianza Lima. O River pode perder pontos pro Alianza. Pro Palestino eu duvido muito, muito mesmo. É até esse ponto que eu ia chegar, porque eu acho que a força da torcida do Inter vai ser fundamental. Vai ser fundamental, com certeza. Vai lotar o estádio, praticamente vai ganhar o jogo pro Inter. Porque se tu vê assim, ó, o Palestino, eles não conseguiram nem lotar o estádio do... Que não é o estádio do Palestino. O Palestino ainda é um clube inferior, tem um estádio inferior, mas usaram o da Universidade Católica. O Alianza Lima tem uma grande torcida no Peru. E o River teria também uma grande torcida na Argentina. Mas como vai jogar 2 partidas de portões fechados, isso vai fazer uma diferença. O Inter tem a faca e o queijo na mão. Claro que isso não é regra, né? Mas tá na genética do Inter. Por isso que o Inter não ganha pontos corridos. É porque o Inter nunca consegue se concentrar um jogo importante para um jogo não tão importante da mesma forma. Isso pode nos favorecer agora nesse jogo contra o Alianza e o River. Eu acho que é meio bobão acreditar nisso, mas enfim, desde que eu sou torcedor isso sempre aconteceu. O Inter sempre joga melhor um jogo importante contra um adversário difícil, decisivo em casa. Eu, mesmo com a atuação preocupante de ontem, eu não tô tão preocupado assim com o jogo contra o River e o Alianza. Eu acho que o Inter vai acabar ganhando. E eu me preocupo mais com o jogo contra o Palestino no Beira-Rio. Eu acho que é bem capaz do Inter ganhar os 2 jogos seguintes agora do Beira-Rio e depender só de uma vitória contra o Palestino no Beira-Rio e acabar empatando ou até perdendo. Eu acho que isso é muito possível de acontecer. Eu acho que esse foco aí que tu falou, eu concordo, mas eu vejo talvez o Rafael Sobis como alguém que saberia resolver esse tipo de problema, né? Ele já comentou sobre... Eu vou botar agora a entrevista dele, do Rafael Sobis. Libertadores é o único campeonato que o melhor não vence. O melhor time. Na Europa, o melhor vence. Aqui não. Aqui mesmo a Liga dos Campeões, o melhor vence. O melhor vence. Porque o campo é igual, o clima é igual, o alimento é igual, as pessoas são educadas fora. Então você vai para uma Boboneira. Esse que é o papo da competição diferente? Eu acho que sim. Porque não é só jogar, a Libertadores tem contato. O São Paulo mesmo, o São Paulo tentou jogar, a minha opinião, tentou jogar. Só que o Tajeres, se você não competir, você não vai passar. O primeiro gol do Tajeres é uma segunda bola. É dentro e é diferente... Tudo, no geral. Eu acho que tem que competir. Tem horas que você tem que ter um entendimento que não é jogar, vamos lá jogar. Não, sim, vai competir. Se tiver que pisar na cabeça do cara, tu tem que pisar. Se tiver que dar porrada, dá porrada. Se tiver que se impor na briga... Não é, claro, mas briga é a forma de dizer, a briga dentro de campo, brigar pela bola. A competição mesmo. Exato, porque se você vai mole, eles te atropelam e a Libertadores não é falta. A classificação do Inter depende inteiramente do Inter. Isso me assusta um pouco. Porém, o River tá muito mal. Então, o segundo algoz seria o Alianza. O Inter vai pegar em sequência Alianza e River. Ganhando as duas, já tá anulando mais 3 pontos para cada um deles. E o River, numa fase ruim que tá, vai ter que enfrentar o Palestino fora, que eu acho que é um jogo ganho para eles, mas o Alianza Lima em casa não é um jogo ganho para eles. Então, se o Inter ganhar esses 2 jogos, do Palestino também já é uma vitória certa, encaminha total. Então, primeiramente, a obrigação é ganhar do Alianza para manter a confiança. Se empatar em casa contra o Alianza, já vem pressionado pro jogo do River, e isso fode tudo. Concordo. Eu não diria que o River Plate tá em má fase, mas eu acho que eles estão numa fase preocupante. Eu vou chegar no ponto depois nesse podcast, mas eles têm uma situação muito difícil de classificação para Libertadores de 2020. Eles estão vindo de uma... Eles não tiveram pré-temporada, O River vem de um ressaca muito forte, eles ganharam a Libertadores do maior rival, e é um time que tá se encaminhando para um fim de ciclo. O time do River tá cheirando a fim de ciclo e a eliminação vexatória na fase de grupo. O River Plate, ele tem grandes nomes, acho que
o que tá principalmente jogando muito bem esse ano é o Quinteiro, mas, por exemplo, eles fizeram uma modificação tática nesse jogo, que foi até essa modificação até polêmica por causa do microfone do Galhardo, mas que nem assim, eles tiraram Prato e o Quinteiro para colocar o Matias Soares e o Christian Ferreira. Eles tiraram 2 jogadores muito, posso dizer, não posso dizer lentos, mas eles colocaram jogadores mais rápido, sabe? Mais... Um time dinâmico. Pra ter um time um pouco mais dinâmico. E que, ao meu ver, eu acompanhei só o segundo tempo do River, não deu tanto certo porque o Alianza Lima tava todo atrás, tava todo retrancado, né? Mas no final conseguiu na pressão um pênalti que o Borré conseguiu perder, e o gol de falta do Christian Ferreira, que entrou também, foi um dos que entrou no lugar do Quinteiro, que fez um golaço de falta. Mas enfim, foi mais na sorte do que no juízo. Então eles também não tiveram uma grande atuação, algo que tu espera do atual campeão da América. Isso que tu falou fez eu pensar em algo. O Galhardo, ele muda muito a variação, a formação, a postura, tudo do River. Durante o jogo, entre os jogos e durante os jogos. E isso é uma coisa que o Inter não tem. O Inter tem uma forma de jogar só e bem definida. O River tem várias. Então, pode ser que aconteça do Inter acabar tomando um nó tático do River, porque o River é muito variável, muito variável. Isso é real. Mas também depende de outro fator, né? Se a tática do Inter funcionar nos primeiros 15, 20 minutos do jogo, pelo menos até o segundo tempo, eu acho que até o final do primeiro tempo a gente não vai precisar se preocupar muito com esse nó tático. Por exemplo, 15 minutos de jogo, 1-0 Inter. Aí o Inter começa a cozinhar o jogo. O problema é se o jogo durar 30 minutos sem nenhum gol, e aí o River começar a tomar conta do jogo, começar a gostar, como costuma acontecer no Beira-Rio quando o Inter não consegue se achar. O Inter tem que ser experiente, o Inter não pode deixar isso acontecer. Isso que falou agora me lembrou muito do jogo contra o Estudiantes, em 2010. Cara, me lembrou do jogo contra o Caxias agora. Não, mas me lembrou porque o Inter não fez o que tu disse, entendeu? O Inter não conseguiu fazer o gol, o jogo tava muito... O Inter não conseguiu dominar o jogo sendo mandante, mas também não se apavorou, foi um jogo equilibrado e só foi fazer o gol no que se tu joga contra um time que no papel é melhor que tu, e é um time que já tá mais tempo junto, então pode se camuflar de vários jeitos diferentes, tu tem que ser experiente, tu tem que saber alternar dentro. É um pouco do que o Sobis falou na entrevista, tu tem que ser experiente, tu tem que bater, é isso aí. Cara, procurando informações sobre o River Plate, eu fui na página do Olé pra ver o que eles estavam achando, né, do jogo do Inter, e eu achei algo bem interessante, cara, que eles disponibilizam um mapa de calor e um mapa de toques, e tu vê que o Inter, tu percebe claramente o quanto o Inter ignora o meio campo ali, o setor do meio campo. Ele utiliza muito as laterais, principalmente a lateral esquerda, e fica um buraco no meio campo. Tu compara, por exemplo... Cara, fica um buraco assim... Tu compara, por exemplo, o mapa de passes do Palestino com o do Inter. O Palestino tocou muito mais bola que o Inter no meio campo. Pra quem viu o jogo inteiro... E pelo menos Sport TV, qualquer outra transmissão, tu vai ver que o comentarista ele sempre vai focar que o Inter tava perdendo o meio, e o Odair sempre, se tu vai ouvir o áudio, o Odair tá sempre pedindo pro Inter subir a linha. E se tu vai pegar esse mapa de calor, mapa de toque no final do jogo, tu vai ver que, por mais que o Odair peça, parece que o time não conseguia se adequar a subir a linha, porque tem um buraco tão grande no meio do Inter, que tu vê onde o Inter não troca passe, é onde o Palestino mais trocou passe, e onde o Inter não teve, é onde o Palestino mais teve. Então, tu não conseguiu ocupar todos os espaços de campo. Cara, eu até recomendo todo mundo a acessar a página do Olé e procurar a matéria Golpe de Inter em Chile, aqui, né, nessa matéria aí tem, e eles também têm algo bem interessante, que é eles têm toda a jogada, cara, tu tem uma bolinha ali ali no repetição del gol, que tem, tipo, toda a jogada, tu clica e ele te mostra tudo o que aconteceu até o exato gol, ou a exata finalização, e tu percebe, por exemplo, que o Inter deu 2 chutes a gol e acabou com 10 pra fora, cara. 10 gols pra fora. Eu acho que muito dessa, eu diria, falta de repertório do Internacional
Eu acho que muito disso poderia ser resolvido se tu centralizasse o Nico Lopes, que eu acho que é o jogador de maior qualidade e intensidade que a gente tem hoje. Já que o D'Alessandro não tem mais o corpo que ele tinha há 7 anos atrás, há 9 anos atrás na Libertadores de 2010, pegar outro jogador mais técnico, e aí tu vai abrir espaço, por exemplo, o Neilton jogar, que é um jogador agudo de ponta de campo, e tu colocar o Nico no meio, o Nico ainda vai conseguir chutar, o Nico ainda vai, ainda mais, cadenciar o meio de campo do Inter. É uma coisa que o Odair tem que pensar em versatilidade. Isso que o Lindoso falou, o Gadiardo ter bastante versatilidade no River, também por ele ter mais tempo de casa, né? É uma coisa que implica no Inter. Se o outro time, por exemplo, ontem o Inter foi com um tripé e não conseguiu ocupar todos os espaços do meio, e teve horas que dava uma agonia desgraçada em quem estava assistindo o jogo e sabia que aquilo era o problema principal do Inter não conseguir criar jogadas de ataque. É simples, cara. É tu puxar o Nico pro meio, colocar o Neilton em uma das pontas e deixar só 2 no meio. No caso, Edenilson e Dourado, Nico Lopes no meio, e lá pra frente um atacante no meio, Potker numa ponta e o Neilton na outra. Aí tu vai abrir espaço. Tu vai abrir espaço pro Patrick entrar no segundo tempo, pegar um time cansado. O Patrick é um cara mais explosivo, no segundo tempo ele já não tá tão explosivo. Tu vai abrir espaço com o Sarrafiore entrar no segundo tempo e ter mais espaço. Então, uma peça que tu muda, tu pode mudar o jogo inteiro. É a tática do jogo. Parece que o Odair se prende muito a uma tática só, ele tem medo. Infelizmente, infelizmente o Neilton errou aquele pênalti e aquelas outras boas jogadas individuais dele não entraram no gol. Porque ele precisa de um gol para ser titular. E ele precisa muito ser titular contra o River. A zaga do River é uma zaga lenta. O Inter precisa de um cara rápido, driblador, para fazer um carnaval naquela zaga ali. Proporcionar boas faltas, até alguma expulsão de algum jogador do River. Porque ontem até, cara, eu percebi, um dos grandes motivos do Potker ser titular é porque ele ajuda na zaga e tal. Mas ontem o Potker, ele tava muito individualista. Ele tava tentando fazer muita jogada individual com o Neilton no banco, que depois do Nico, com certeza é o jogador que mais consegue fazer bem esse papel. E o Potker tava errando muita jogada assim. E o Neilton no banco. Algo que eu acho que poderia ser útil futuramente. O critério de desempate da primeira fase da Libertadores é em ordem: saldo de gols, gols pró, gols fora de casa e, por último, o ranking da Conmebol. Do River a gente perderia, isso é óbvio, a gente perderia pro River no... o ranking, isso aí é muito pesado, cara. É muito ridículo esse ranking da Conmebol. Os caras querem forçar em tudo. Mas azar, tá no jogo. Mas sobre, cara, aquele gol que o D'Alessandro perdeu podia ajudar a gente de tantas formas, cara. Porque se o D'Alessandro fizesse a gente teria mais um pro saldo, mais um gol pró e mais um gol fora de casa. Ele tentou encobrir o goleiro, ele tentou cruzar pro poste. Ele cometeu um erro que eu não esperava dele. Ele não se decidiu se ele chutava cobridinha, se ele dava uma paulada ou se ele cruzava. E ele não fez nenhum dos três. Aí o Ricardinho falou, cara, o Ricardinho é foda, meu, porque ele falou exatamente o que ele tinha que fazer, dar uma paulada seca. O Ricardinho hoje em dia seria, tipo, um dos maiores meios do futebol mundial, fácil. Só saindo um pouquinho, porque eu acho ele muito foda como comentarista. Mas enfim, vamos agora para o quadro Espião Colorado. Bom, Alianza Lima é o nosso próximo oponente. Ele jogará nesse sábado, dia 9 de março, às 22 horas contra o Academia Cantolau, pela 4ª rodada do Piruzão 2019. O Piruzão tá grande esse ano. O Piruzão tá dando o que falar esse ano. O Piruzão vem duro esse ano. O campeonato peruano pode ser meio duro às vezes. O Piruzão pode ser meio duro às vezes. Mas atualmente o Alianza Lima é 5º colocado com 6 pontos no Piruzão. O Palestino, que a gente acabou de enfrentar, joga sábado, dia 9 de março, às 5h30 contra o Universidad Concepción, pela 4ª rodada do Chinelinho 2019, e ele atualmente é o 10º colocado com 3 pontos. Chinelinho! Já o River Plate, cara, o River Plate tem pedreira pelo caminho, porque o River Plate pega no domingo, às 9h30 da noite, pelo argentinão, o Atlético Tucumán. É um confronto direto para a classificação para a Libertadores de 2020. E se o River perder, ele fica muito perto, fica muito longe de conseguir uma vaga pela Superliga.
O jogo é em Tucumã e provavelmente a Fox vai transmitir. Eu não tenho certeza, então... Se não transmitir, não me culpa. Culpa o Marco Devar. Marco de Vargas na balada. Fox! Box! Quando eu tomo banho, eu fecho o meu box. Marco de Vargas na bolada. Pelo campeonato argentino, se classificam apenas 4 times. O River Plate atualmente é o 5º. Ele tem 36 pontos, 3 a menos que o Atlético Tucumã. Só que ele tem um saldo melhor. Então, se o River ganhar do Atlético Tucumã, ele ultrapassa. Só que falta 4 rodadas. Se o Atlético Tucumã ganhar, ele abre 6 pontos de vantagem pro River resolver em 3 rodadas. Então, assim, se o River perder, ele tá fudido. Porque daí, as outras formas de se classificar pra Libertadores é se ele for campeão da Copa da Liga Argentina, que vai começar logo depois do campeonato, da Copa Argentina, ou se for o campeão da Libertadores. Então, situação tensa pro ano que vem, né? Não é algo que... É algo meio bizarro, pra se falar a verdade, né? Concordo. Vamos falar de Lomba? Adoro falar de Lomba. Eu achei que esse momento não chegaria hoje, finalmente. Cara, como esse cara jogou esse cara jogou um absurdo, cara. Cara, eu tava conversando com uma menina, um dia ela me pediu um nude, e eu mandei uma foto do Lomba, e ela me bloqueou. Ela queria um nude do corpo, e eu, tolo, mandei um nude da alma. Eu fui buscar algumas informações, cara, e uma fonte me revelou um negócio. Que o Daniel Pavan, ele faz parte de um grupo que quer controlar o mundo inteiro. Um grupo focado em dominação mundial. E por isso o Daniel Pavan, ele tá montando um exército de super goleiros para dominar o mundo. Ele conseguiu, não se sabe como, células do Gordon Banks e do Yashin, 2 dos maiores goleiros de todos os tempos. Cara, você sabia que o Yashin ficou, 5 anos sem tomar um gol? E aí ele pegou essas células e ele implantou nos goleiros em que ele treinou no Internacional. Entre eles o Alisson, por isso que o Alisson tá destoando como um dos melhores goleiros do mundo hoje pelo Liverpool. Ele sofreu um dos primeiros experimentos de mutação. Não preciso nem dizer que deu errado com o Muriel, daí eles tentaram com o Alisson, né? É que quando aconteceu com o Muriel, ele era muito criança e os braços dele não desenvolveram, por isso que ele parecia um T-Rex. E aí, então, o Daniel Pavan tá montando um exército de super goleiros com as células do Yashin e do Gordon Banks. E o Danilo Fernandes e o Marcelo Lomba são exemplos disso. Marcelo Lomba o Danilo faz parte Fernandes, ele sofre muito das sequelas da cirurgia, por isso que ele se machuca tanto. Exatamente. E o Inter não quer vender, ele quer deixar no elenco. Os caras se perguntam por quê? Porque se o Danilo Fernandes for para outro time, a verdade vem à tona, cara. Daniel Pavan tá usando células do Gordon Banks pra dominar o mundo, cara. O Daniel Pavan usa células tronco. Então, o Lomba é um cara que tu torce muito pra ele. O Inter tem que ganhar um título não só pelo bem do Inter, mas sim pelo bem do Lomba, para que ele tenha um título, para que ele fique na história do clube, porque ele é um baita cara, ele é um baita goleiro e tem gente ainda que não confia tanto nele porque ele não tem mídia. Ele começou no Flamengo, mas ele era reserva e depois disso ele só passou por time pequeno. E aí ele chegou no Inter, o início dele no Inter não foi bem em 2016, quando o Danilo se machucou, ele não entrou bem nos jogos. Ele jogou aqueles jogos do Falcão, ele jogou contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro. E agora que ele deu uma volta por cima, ele tá jogando muito, na minha opinião, ele ultrapassou o Danilo Fernandes. E a cada jogo ele tá jogando melhor, e há muito tempo isso, desde o ano passado, então não dá pra dizer que é uma fase. E torço muito por ele, cara, dá pra ver que é um baita cara. Ontem até me perguntei se ele não é o melhor goleiro em atividade no Brasil. Eu até pergunto pra vocês, se vocês veem algum outro goleiro na mente. Acho que talvez só venha o Fábio ou o Vanderlei do Santos. Cara, com clubismo eu acho que sim. Mas eu acho que a disputa é não, a melhor fase é a do Lomba. A melhor fase é a do Lomba. Mas, mas o Cássio... o Cássio cata borboleta, cara. Ele jogou muito contra o Racing. Cara, ele tomou um frango. Mas assim, a Avenida. Assim, ó, o Cássio, ele é o Klemer. Ele é um bom goleiro, mas ele falha uns negócios ridículos. O Cássio tem um jogo que, tipo, o Corinthians pode enfrentar o Barcelona, que o Cássio vai fechar o gol. Mas tem um jogo que o Cássio ele vai errar tudo. Contra a Avenida? É, exatamente. O Lomba, de certa forma, é mais regular que o Cássio. Exatamente. Cara, o Lomba é o melhor goleiro de atividade no Brasil. Ele pode não ser
o melhor em quesito, você vai pegar todo o tempo dos goleiros. Eu acho que hoje em dia, o maior goleiro brasileiro que tá jogando no Brasil é o Fábio, ou talvez o Vitor. Não, o Victor é outro cara ruim. Só que assim, cara, o Cássio ele é grande, mas ele não é espetacular. O Vitor, ele é grande, mas ele não é espetacular. Às vezes E ele aí, é abaixo quem é que o Tite chama? O Weverton. O Weverton é uma piada, cara. Se eu pudesse entrar em campo pra dar um soco na boca do Weverton, eu fazia. Sabe por que eu odeio o Weverton? Isso aqui não precisa nem podcast. A culpa é toda dele, cara. Por que ele bateu aquele pênalti? Tudo isso, cara. Cara, Tudo isso, mas o pior não é isso, cara. É que todo jogo, quando o Palmeiras começa a ganhar, ele faz uma cera fudida. Inter e Palmeiras no Beira-Rio ano passado, quando o Inter começou a ir pra cima, ele pegava e fazia uma cera fudida. Contra. Tu vai pegar qualquer jogo do Palmeiras, principalmente mata-mata. Ano passado ele fazia essa merda também. Se jogava no chão e tava com dor aqui. Meu, ainda bem que o Palmeiras caiu fora, cara. Que nojo desse cara. É que ele é muito. Filho da puta. Cara, enfim, pra terminar com o Lomba, eu tava pensando ontem se ele não poderia ganhar uma vaga de terceiro goleiro pra Copa América. Tipo, ele não tá, lógico, ele não tá no nível do Alisson, do Ederson, mas o terceiro goleiro... Vai ser um cara do eixo, meu, esse é o problema, vai ser um cara do eixo. O terceiro goleiro, ele serve pra tu convocar um cara querido, entendeu? Essa é a função de ter um terceiro goleiro na seleção. Sobre os jogadores do Inter serem convocados, eu acho que assim, a gente tá vindo num momento de reestruturação. Eu acho que já falta ainda alguma coisa para os treinadores terem confiança nos jogadores do nosso elenco, principalmente mas o Lomba é muito bom, cara. O foda é que assim, o time baita do cuzão só convoca os caras do Corinthians. Cara, mas assim, sobre terceiro goleiro, tu vai entrar numa puta discussão, porque tem gente que prefere vários goleiros, assim, mas E ainda tem o Neto do Valência, então dá pra esquecer isso. O Neto merece mais. Sobre os jogadores do Inter serem convocados, cara, eu não entendo como é que o Nico Lopes não pega alguma vaga nessa seleção do Uruguai, cara. E tu vê assim, nos comentários da seleção, tu vê, tipo, colorados e torcedores do Nacional juntos, por que não é El Diente, por que não o Nico, sabe? E ele tem bola pra jogar, mas assim... falta uma vitrine para os nossos jogadores. O Cuesta também poderia ser convocado. O Paulo Guerreiro é óbvio que vai ser convocado. O cara é um ídolo incontestável. Cara, com essa bola que o Edenilson tá jogando, o Edenilson ele é o melhor jogador do Inter disparado, na minha opinião, desde setembro a agosto do ano passado. Desde o segundo turno do ano passado, ele tá jogando muito. Se ele jogasse no São Paulo, no Rio, com certeza ele já seria cogitado na seleção brasileira, como o Bruno Henrique é cogitado. O Edenilson, na minha opinião, joga mais que o Bruno Henrique do Palmeiras. Pior que a gente tá certo. O Edenilson, se ele entrar no esquema de jogo do Inter, como foi ano passado, que ele, eu não digo que ele flutuava, mas a liberdade dele, além de roubar a bola, sair jogando, era um pouco maior, ele conseguia chegar dentro da área fazendo gol, como foi no Grenal, como foi contra o América, etc. É verdade. Cara, o Edenilson, ele é muito técnico, ele é muito qualificado. Se tu fizer esse tripé de volantes funcionar com dois volantes atrás, seria, por exemplo, se o Lindoso rendesse muito, que eu acho que é algo que não vai acontecer tão cedo. Se o Lindoso entrasse assim, rendendo bastante e pudesse fazer uma dupla com o Dourado e deixasse o Edenilson liberado para sair após o primeiro passe, o que o Edenilson faz hoje? O Dourado limpa ou ele tira a bola, sai o primeiro passe, aí vem Nico, aí vem... Se ele fosse um jogador de meio um pouquinho mais avançado para conseguir entrar na área mais vezes, ter mais liberdade de flutuar, como gosto de falar, ele ainda ter muito mais mídia como o grande jogador que ele é. Porque além dele ter essa visão de jogo, ele ser um exímio meio campista, ele como um meio atacante, eu não sei se ele daria certo pela velocidade, mas ele chuta muito bem. Ele bate muito, muito bem na bola. Ele sabe passar, ele sabe pifar. Cara, o Edenilson é um jogador, tirando o Lomba, acho que o jogador, e o Nico, mais importante do Inter hoje. Cara, tem uma curiosidade do Edenilson. Quando o Edenilson tava jogando pelo Caxias, veio alguém durante um treinamento, né, e disse assim pra ele, cara, eu não sei se eu tenho condição de ser jogador de futebol, eu não sei se eu tenho qualidade. E aí o Edenilson pegou e deu algumas dicas de como jogar bem, de como passar bem, e depois ele até deu um conselho pra ele, cara, não desiste disso, tu vai ser um baita jogador, tu tem qualidade, só faz o que eu te ensinei, com certeza tu vai dar certo. E essa pessoa que recebeu esse conselho não era nada mais, nada menos que Zinedine Zidane. Então aí um fato da vida do Edenilson, ele que inspirou o Zidane a jogar bola.
Cara, então, o Edenilson, ele tá mais preso pelo lado direito esse ano, ele não tá flutuando pelos outros lados e pelo meio, como no ano passado. Dava muito mais certo. É, verdade. E, enfim, eu acho que os melhores do Inter tem o Lomba no gol, né, salvando tudo. O Dourado, que taticamente eu acho que é o mais importante. Sem ele, eu acho que o Inter perde muito, muito taticamente. E aí, tecnicamente, tem disparado pra mim, que é o Nico e o Edenilson. Sobre o Nico, eu queria muito ver o Nico na seleção uruguaia. Eu queria ver ele jogando até a Copa América. Mas a não ser que o Inter faça uma puta fase de grupos, eu não vejo essa possibilidade. Queria muito. Talvez se o Inter avançar muito no mata-mata pro ciclo da Copa do Mundo de 2022, talvez o Nico... Eu acho que nem precisa fazer uma puta fase de grupo, porque é o Uruguai. Eu acho que talvez só estão esperando dele uma regularidade um pouquinho por mais tempo. Porque pra entrar no grupo do Uruguai é meio difícil. O Uruguai deve fazer a mesma convocação há muito tempo. Quando o Uruguai foi eliminado da Copa do Mundo, se cogitou a saída do Tabárez. Um dos que poderiam ser treinador do Uruguai era o Diego Aguirre. Com o Aguirre eu tenho certeza que o Nico Lopes seria convocado, porque até que teria que ter uma renovação, sabe, na seleção uruguaia. Um rodízio. Mas eu não sei. Eu não sei, cara. O Aguirre também convocaria o Eduardo Sacha e o Valdívia pra jogar pelo lado. Ele botaria o Jorge Henrique na lateral. Jorge Henrique. É que assim, o Sacha faz um papel tático muito importante. Mas... O Sacha, ele nasceu em Ribeira, né? Bom, gente, esse foi o podcast. E agora a gente tem uma novidade, né? Que a gente vai ter lives todas as terças, às 19 horas, no Facebook da IDD, facebook.com/Inter da Depressão, ou só buscar quem tiver pelo celular, e também no Twitter, @InterDD, utilizando o Periscope. Vai ser uma parceria entre a Inter da Depressão e o Bairrista. A gente também vai transmitir nas redes deles também, então segue lá o Bairrista nas redes sociais. Então segue lá, @_bairrista, a gente vai ter bastante novidade e vai ser algo bem bacana. O nome do programa vai ser Canelada, em referência, vocês sabem a quem... Ao momento mais glorioso da história do Internacional. Vocês sabem de que a gente tá falando. A gente vai ter muitos quadros, muito conteúdo, vai ficar muito bom, cara. Vocês vão gostar bastante, eu tenho certeza disso. A gente passou, acho que o carnaval inteiro só produzindo conteúdo, só roteirizando tudo, deixando todos os esquemas. Indo pra Alvorada. E só pra vocês verem o nível de esforço que a gente tá pra deixar um conteúdo muito bom, a gente foi até Alvorada. Um mendigo chegou em mim dizendo que tava com um problema de diabetes. Eu acreditei nele e o maior mendigo de todos os tempos, que fez a gente cair na lábia dele, que ele tinha um problema de diabetes. E que ele queria nos levar pra Panvel pra tomar uma injeção de insulina. Aí eu acho que não existe injeção de insulina na Panvel. E nós temos que dar todo o nosso dinheiro. Eu não dei nada, eu fiquei buscando Uber. E aí ele ficou xingando o nosso amigo, porque o nosso amigo não olhava nos olhos dele. Aí eu falei, eu não tô olhando porque eu tô buscando Uber. Ele, pode crer, foi mal, não sei o que, o cara. E aí eu tive que dar 40 centavos. Isso é pra vocês verem o nível de esforço que a gente tá em fazer um conteúdo legal pra vocês. Então é sempre bom que vocês deem esse feedback, que vocês ajudem a crescer o nosso engajamento, compartilhando, curtindo, divulgando, que é muito importante. Então a gente conta muito com o apoio de vocês, todo mundo. Terça-feira, 19 horas, programa Canelada nas redes sociais da IDD e do Bairrista. A gente conta com todo mundo, já escreve na agenda, já bota um despertador para uns 5 minutos antes do programa, já bota notificação no celular, faz de tudo. Comenta com todos os amigos de vocês, bota nos grupinhos. Eu sei que vocês têm esses grupinhos de WhatsApp aí, vocês ficam compartilhando esses conteúdos aí. Manda em tudo que é grupo, cara. Manda tudo que é grupo. Grupo da família. Grupo da família, boa. Todo mundo que tem um pai. Grupo da igreja. Grupo da igreja também. Grupo da faculdade também, grupo da faculdade. Grupo do Geraldo. Vocês conhecem o Geraldo? Eu não conheço. O Geraldo Grêmio, o sobrenome dele é Grêmio. O grupo... Sabe aquele grupo que tu não gosta de ninguém lá,
e tu só tá naquele grupo porque... Ah, aquele grupo do Twitter lá que a gente tá? Não, aquele grupo que tu tá que tu não gosta de ninguém e tu só não sai dele porque, tipo, vai ficar fulano saiu e todo mundo vai te encher o saco. Ah, tá, a vida, entendi. Divulga nesse grupo, cara. Divulga nesse grupo. Então é isso, não perco. 19 horas da terça-feira. Vai ficar muito bom. Esperamos vocês. Alguém tem alguma consideração final? A gente espera que o Inter melhore conforme a Libertadores avançar, só isso. Eu tenho duas considerações finais. Quais são? Eu queria dizer aí pra todo mundo, na terça-feira, às 7 horas, entrar no Facebook e pesquisar a live do Pretinho Básico, que é o... Não, eu... Que, cara? eu tenho um pronunciamento. Eu queria dizer pra todo mundo, às 7 horas da terça-feira, procurar as páginas do Bairrista e as páginas dessa tal de DD aí, que é um programa, vai ser um programa muito legal. O grupo todo do Inter vai estar ouvindo. E se você quer me imitar, se você quer seguir os meus passos, se você algum dia quer ser igual Rodrigo Lindoso, você deve ouvir o programa Canelada às 7 horas. Rodrigo Lindoso, estilo de vida. E o meu segundo pronunciamento é que, confirmado agora que o Rodrigo Dourado fraturou o seu joelho e ficará fora por 6 meses, que o time do Inter vai melhorar muito com a minha entrada. Minhas principais características são um bom desarme, uma boa finalização, tem um bom passe, tem um bom cabeceamento, um bom posicionamento, tem um bom relacionamento com o técnico, bato falta, eu bato pênalti. Bate punheta. Se eu precisar, eu jogo no gol. Então a torcida colorada pode ficar tranquila. Foi tu que varreu o vestiário do Palestino? Eu limpei o vestiário do Palestino. Os outros jogadores só queriam saber de... escutar reggaeton. De tirar fotinho e de pegar umas coleginhas que estavam lá no vestiário. What the fuck, cara? Isso acontece, entende? É preciso... Só tem um jogador que não consegue pegar elas, mas nós não podemos falar o nome dele aqui. Começa com Z, mas... É isso aí, a torcida colorada pode ficar tranquila. E um abração, um beijão do Rodrigo Lindoso. Ele fez o barulho do beijo, cara. Mano, perfeito.